Só para a gente ter um resumo mais ou menos histórico do que aconteceu, do que levou até o período da Reforma, né, que nós vamos estudar os princípios. A história da igreja, ela se resume mais ou menos no seguinte: Jesus esteve aqui, certo? Ele deu continuidade à igreja, ele colocou o corpo apostólico para cuidar da igreja, certo? E no primeiro século da era cristã, foi a era apostólica da igreja. Então, os apóstolos estavam vivos, eles... Você colocou só para me ouvir. Eles cuidavam das igrejas, eles escreviam as cartas que depois nós compilamos aí nas escrituras. Depois do período apostólico, a igreja ela foi regida por aqueles pastores, bispos, que são conhecidos como os pais da igreja, né? São o período da patrística, onde as igrejas locais elas tinham bispos que se tornavam proeminentes em todo o Império Romano. Então, nesse período da patrística, a igreja não tinha exatamente um líder específico. Quando nós tínhamos alguma questão a ser resolvida, nós nos reuníamos, certo? Os principais teólogos da época, e discutíamos, a igreja discutia o assunto, diversos assuntos que foram debatidos em concílio, quem era Jesus, como que as pessoas da Trindade se relacionavam umas com as outras. Acontece que ao longo do desenvolvimento do Império Romano, o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida, passou a ser até a religião oficial do Estado romano. E isso abriu as portas para a entrada de muitas pessoas que não eram realmente crentes e começou a invadir diversas ideias perigosas dentro da igreja, e diversos pais da igreja, inclusive, foram influenciados por essas ideias. É muito difícil achar um pai da igreja que tem uma teologia 100% pura, né? 100% bíblica e adequada. Mas, enfim, essa mescla do cristianismo com as ideias pagãs que vieram do Império Romano, ao longo do tempo foram minando, né, as verdades bíblicas e introduzindo outros conceitos, e chegou ao ponto de que culminou, de fato, a reforma protestante, na ideia de reformar todas as coisas que tinha de errado na doutrina da igreja. E os reformadores propuseram esses 5 princípios que deveria guiar toda a teologia a ser desenvolvida pela igreja. Então, o primeiro e o mais básico, mais fundamental, é o princípio do sola scriptura, certo? Nós só conseguimos ter os outros 4 princípios se nós concordarmos com o sola scriptura. E eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Qual é o conceito de sola scriptura que vocês entendem ou que vocês conhecem? Bom, eu penso que só a escritura, porque como é um livro inspirado por Deus, ele é a nossa fé de regra e de prática. Então, só pela escritura, nós podemos ter todo o entendimento da igreja, dos nossos antepassados, dos nossos pais, de tudo que ocorreram de lá até esse momento que a gente vive, né? Das promessas, todos os acontecimentos, toda a história, né? Certo. Eu penso que é por aí. Basicamente sim. Anderson, você quer compartilhar alguma coisa, cara? Sim, exatamente, como a Marianeide disse também, né, é isso. O único meio de regra de fé e prática, não existe outro meio para que a gente possa reconhecer a Deus, conhecer a Deus, que não seja a palavra de Deus, que não seja a Escritura. Exatamente. Então, basicamente, afirmar o sola scriptura é afirmar a Bíblia é a única regra de fé e prática dos cristãos. Mas o que significa exatamente ser a única regra de fé e prática? O que nós estamos discutindo aqui no conceito histórico? No período da Reforma Protestante, a igreja ela admitia diversas não, algumas, né, fontes de autoridade, de revelação divina. Então, a Igreja Católica, ela admitia a Bíblia como palavra de Deus, igual nós fazemos. Mas a Igreja também admitia
que a tradição, ela também era uma forma de revelação. A tradição apostólica, que era, e de certo modo, incorporada pela figura do Papa, também servia como modo de Deus continuamente revelar a sua verdade. E na ideia da Igreja romana, o magistério, ou seja, o corpo eclesiástico, ele tinha um peso como autoridade divina equiparável à autoridade das Escrituras. E aí, quando Lutero e os outros reformadores aparecem na cena histórica, eles falam, não, peraí, a gente não pode ficar aceitando a autoridade do magistério da igreja, do corpo eclesiástico, do Papa, porque nós temos a Bíblia, e a Bíblia afirma que a própria Bíblia é a única revelação de Deus. Então, se nós aceitamos a Bíblia como a revelação de Deus, nós não podemos aceitar definições doutrinárias, arbitrárias de qualquer ser humano. Então, foi por isso que os reformadores contrapuseram a ideia da autoridade da igreja pertencer ao Papa e ao corpo eclesiástico. Então, como é que os reformadores e nós, como reformados, nós enxergamos a Bíblia? Nós enxergamos a Bíblia como sendo um cânon pactual. O que isso significa? A Bíblia, ela é o registro das alianças de Deus. É o registro da aliança de Deus com Adão, da aliança de Deus com Noé, Abraão, Moisés, Davi, e todas as coisas, toda a história da redenção. Isso que é a Bíblia. Então, como cânon pactual, os judeus do primeiro século, né, o que eram a maioria dos cristãos, eles entendiam que, como Jesus chegou renovando a aliança, trazendo uma nova aliança, eles tinham a expectativa, como foi no passado, que essa nova aliança, essa progressão na aliança, trouxesse novos escritos, trouxesse uma nova escritura, trouxesse uma continuação aos escritos do Antigo Testamento. E é exatamente isso que a gente vê quando Jesus fala lá em João 16, os versículos 12 e 13, quando ele fala assim, falando com os discípulos, com seus apóstolos, Jesus fala, eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar isso agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vai ser enviado por mim e ele vos guiará a toda a verdade. Quer dizer, Jesus já passa a ideia de que os apóstolos, eles receberiam do Espírito Santo. Não é uma outra verdade, mas é a continuação da revelação que, no momento, os apóstolos não entenderiam. Então, nós já temos essa ideia de que os apóstolos vão se tornar agentes da revelação de Deus, né, depois que o Espírito Santo vier. E nós vemos que isso se torna uma consciência dos próprios apóstolos, enquanto eles estão escrevendo a própria Bíblia. Nós vemos, por exemplo, em 2 Pedro 3,16, quando Pedro está se referindo sobre as cartas do apóstolo Paulo. Ele fala assim, que nas cartas do apóstolo Paulo existem muitas coisas que são difíceis de entender e de compreender. E que, por isso, as pessoas ignorantes ou as pessoas de má índole distorcem os escritos de Paulo. E aí Pedro adiciona assim, como fazem com as demais escrituras. Então, nesse sentido, Pedro ele está equiparando o que Paulo está escrevendo com as escrituras passadas, com todo o Antigo Testamento. Então, Pedro ele tem a consciência de que as cartas de Paulo são acréscimos àquilo que foi revelado pelos profetas no Antigo Testamento. E não é só Paulo que faz isso. A gente vê, eu vou ler aqui rapidinho, 1 Timóteo 5, de 17 a 18. Tá? A princípio não tem a ver exatamente com o tema das Escrituras, mas a gente vai ver como é importante. Ele diz assim, 1 Timóteo 5, de 17 a 18.
Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi enquanto pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Quando a gente para e olha esse texto, a gente fala assim, bom, beleza, está falando aqui de salário pastoral, que o pastor tem que receber por aquilo que ele faz, por aquilo que ele trabalha. Mas quando nós vamos estudar esse texto a fundo, a gente vê que ele faz duas citações do que ele chama de escritura. Ele fala assim, a escritura declara, não amordaces o boi enquanto pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. A primeira citação que Paulo faz é de Deuteronômio 25:4. Esse texto está lá no Pentateuco, uma ordem de Moisés. Não pode amordaçar o boi enquanto ele pisa o trigo. Só que a segunda citação, o trabalhador é digno do seu salário, não está em nenhum lugar do Antigo Testamento. Na verdade, é uma citação de Lucas 10, versículo 7. Então, nessa porção das Escrituras, o que Paulo está fazendo? Ele está equiparando o Evangelho de Lucas, o escrito de Lucas, a todo o Antigo Testamento. Então, a gente vê que, ao longo da história, os próprios apóstolos, eles tinham a consciência de que aquilo que eles estavam fazendo era desenvolver a Escritura. E isso fica ainda mais evidente quando a gente vê que eles ordenavam a leitura pública dos seus próprios textos, certo? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, Paulo faz uma afirmação muito forte. Ele fala assim, conjuro-vos pelo Senhor, que essa carta seja lida a todos os irmãos. É uma coisa muito pesada, é como se eu estou ordenando a vocês, em nome de Deus, que essa carta que eu estou escrevendo aqui seja lida, porque ela é palavra de Deus. Em Colossenses 4,16, Paulo tem a mesma atitude. Ele fala assim, uma vez que vocês leram essa carta, a carta de Colossenses, procurem ler também a carta que eu escrevi aos irmãos de Laodiceia, e peguem a carta dos irmãos de Laodiceia e leiam vocês também, que são coisas que vocês precisam aprender. Então, assim, a gente vê que Jesus profetizou que os apóstolos seriam agentes de revelação. Nós vemos que o Novo Testamento ele dá testemunho de que os apóstolos tinham a consciência de estarem sendo agentes de nova revelação de Deus, tanto que os apóstolos ordenavam publicamente que as suas cartas fossem lidas. Então, nós temos aqui um conceito histórico bem seguro. Nós sabemos que o Novo Testamento é palavra de Deus, é uma progressão do registro da aliança de Deus, e que quem escreveu o Antigo Testamento tinha plena consciência do que estava fazendo. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Por favor. Anderson, quer fazer alguma interpelação? Não, sim, e essa questão, como você está falando dos cânones, né? E realmente, lá no início já da igreja primitiva, tinha esse problema, né? De ter que identificar quais são os cânones, por quê? Porque realmente você acreditava nessa profecia, né? Nessa construção ainda, e as heresias iam entrando, né? Atrapalhando a doutrina da igreja, e foi necessário isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Marcelo, estou vendo aí Erivaldo. Bom, então, diante dessa verdade que nós temos, de que o texto bíblico, ele se considera como palavra de Deus, qual que foi o esforço da igreja diante do texto bíblico? O que a igreja, de fato, teve que fazer? Porque o argumento da igreja católica é o seguinte, a gente está contrapondo fontes de autoridade. A igreja reformada afirma que só a escritura é a fonte de autoridade, e a igreja romana afirma que a escritura é uma fonte de autoridade, mas nós temos que considerar o magistério. E a justificativa que eles dão para isso é que a igreja definiu quais são os livros da escritura. Eles falam que no Concílio de Nicéia, em 325, a cúpula maior da igreja definiu quais seriam os textos que seriam incluídos ou excluídos do cânon do Novo Testamento. Mas será que isso
é uma verdade histórica? Porque quando nós pegamos o texto da patrística, né, aqueles que eu falei, os principais teólogos do começo da igreja, os pais da igreja, eles sempre se referenciam ao texto bíblico como textos recebidos dos apóstolos, como a igreja tendo a necessidade de reconhecer os evangelhos que nós precisamos... Irineu de Lyon, um dos principais pais da igreja, que lutou contra o agnosticismo, no seu livro Contra Heresias, ele até apresenta a base teórica, que é a base da sola escritura, que ele fala das escrituras vindo até nós como uma coleção completa, sem adição ou subtração de livros. Então, essa ideia de que a igreja determinou quais são os livros é uma coisa um pouco inadequada historicamente quando a gente vê o registro da patrística. Na verdade, o que aconteceu é que a igreja recebeu os livros. E qual foi o esforço da igreja? Foi simplesmente catalogar quais eram os textos dos apóstolos que nós tínhamos acesso ainda. No Concílio de Nicéia, não existia um cânon, uma lista de livros definida, falou, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto, esse aqui põe aqui, esse aqui não. Por exemplo, vou chutar. Tinha o pai da igreja que morava em São Paulo. E esse pai da igreja usava uma lista de livros, X, que tinha 10 livros do Novo Testamento. Aí tinha o pai da igreja que morava lá em Belém do Pará, e a lista de livro deles tinha 32 livros do Novo Testamento. Aí tinha o outro pai da igreja que morava um em Nioaque, um em Aquidauana, um em Campo Grande, um em Cuiabá e um no Rio de Janeiro, e todos eles tinham os 27 livros do Novo Testamento. E foi esse processo que aconteceu no Concílio de Nicéia. Foi como é que eu escrevi aqui? Uma livre concorrência entre cânones em conflito. Foi como se toda a igreja se reunisse, mostrasse quais vocês acham que são a lista de livros inspirados por Deus. Fala, eu acho que é essa. O outro fala, não, eu acho que é esse também, mas esse outro aqui que você não colocou, faltou esse aqui. O que a igreja procurou fazer? Ela procurou nos livros que todos trouxeram 3 características básicas. Primeiro, ser diretamente ligado a um apóstolo. O livro tem que ser ligado a um apóstolo. Se a gente acha que pode ter sido ligado a um apóstolo, já é complicado. A igreja tem que ter certeza. Outro ponto, tem que ser uso universal. Não adianta ser um livro que estava só lá na igreja de Nioaque, que só a igreja de Nioaque tinha uma carta escondida de Paulo. Não, esse livro não vai ser aceito. Tem que ser uso corrente em todas as igrejas, em todo momento. Todo mundo tem que reconhecer que é um livro apostólico. E, além disso, tem que ter a coesão. Ele não pode ser um livro que todo mundo tem, todo mundo acha que é inspirado, mas fala uma coisa contrária ao Antigo Testamento, ou alguma carta de Paulo, ou algum dos evangelhos. Se esse livro tem alguma contradição com o resto da Bíblia, então ele não de fato, um livro para entrar no cânon bíblico. E esse foi o esforço histórico da igreja em catalogar os textos apostólicos, que é uma coisa muito diferente do que a igreja romana acredita. Que a igreja romana, na verdade, eles acreditam que a autoridade da Bíblia foi conferida pelo magistério, foi conferida pelos bispos, pelo Papa, que essas figuras determinaram quais eram os livros que iam entrar, e essas posições históricas são muito, muito diferentes. Então, qual que tem que ser a nossa posição? Alguém quer falar alguma coisa? Eu, Rafael. Por favor. Então, esse concílio de Nicéia, ele tratava desses livros, mas numa reunião voltada para a Igreja Católica Romana? Naquela época, Marianeide, não existia uma distinção, tá? Entre um e outro. Era uma igreja. Isso. A igreja, ela tinha acabado de ser legalizada como religião no Império Romano. Ela, se eu não me engano, ela ainda não era a religião oficial. Ela se tornou oficial em 389, se eu não me engano.
mas já era uma religião dominante, já era muito espalhada. E o que aconteceu? O Concílio de Nicéia não foi só para tratar a questão do cânon. Havia surgido outras heresias, e uma heresia muito forte, que chama arianismo, que tratava da natureza de Jesus, estava ameaçando criar um cisma na igreja, e como a igreja era muito espalhada, também um cisma na igreja romana. Então, o que o imperador fez? O imperador falou, ó, vocês podem parar de zoar meu império aqui, vocês sentam aí, vocês se resolvam no que vocês acreditam. Se o arianismo está certo, defina o que está certo, se está errado, define o que está errado. E aí o concílio se reuniu para tratar diversas questões. Condenou o arianismo como heresia, e para justificar tudo isso, ele endossou o cânon mais aceito, certo? E o cânon geral que todas as igrejas acreditavam. Mas isso não ficou fechado, tá? Não foi uma coisa determinada. Porque a gente vê até na Reforma Protestante, Lutero, ele tinha problemas em aceitar, por exemplo, a Epístola de Tiago como sendo um livro inspirado por Deus. Ele não mexeu no cânon, mas ele tinha uma ideia muito estranha com relação à Epístola de Tiago, porque ele achava que Tiago ensinava a salvação pelas obras. Então, assim, a questão do cânon, ela continuou dentro da igreja, mas a partir desse concílio a gente já teve um direcionamento mais efetivo no que guiava a igreja. Vamos dizer assim, que nesse concílio, a Bíblia ela foi mais... ficou mais direcionada como ela é hoje. Isso, exatamente. Obrigada. As adições que nós temos na Bíblia Católica são todas adições no Antigo Testamento, tá? Que eles mudam o cânon dos judeus e acrescentam livros que os próprios judeus nunca consideraram livros inspirados. E isso só acontece definitivamente no Concílio da Contra-Reforma, como uma medida para tentar ir contra, né, as ideias dos reformados, que eles encontravam nesses livros base bíblica para contrapor as ideias dos... Ok, obrigada. Nada. Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Rafa, eu tenho aqui. Com relação à ideia, né, desse concílio e das fases que a igreja ela passou, realmente, né, o concílio de Nicéia, a igreja lá, ela se tornou uma igreja tolerada, né? Ela só foi oficializada lá mais para frente com Tertuliano. Então, ali no concílio de Nicéia, quem convocou todo aquele concílio foi o imperador, o Constantino. Então, assim, só para... eu não quero muito atrapalhar, né, o tema aí, que é o sola escritura. Mas só para a gente entender aqui acerca das fases da igreja. Então, a igreja em si, ela teve 3 fases. A primeira fase foi a fase da igreja perseguida. Depois foi a fase da igreja tolerada, que aconteceu aí, né, com Constantino, e assim por diante. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, a gente fica até amanhã. E tem também a fase da igreja oficializada, tá? Então, a gente ter essas 3 divisões bem claras assim, na nossa mente, a gente consegue entender o corte histórico que o Rafael está falando aí, o momento histórico que o Rafael está falando. Exatamente. Obrigado, William. Então, o que nós precisamos ver aqui? Nós precisamos fazer um resumão aqui, e nós vemos que a Bíblia ela é o registro da aliança de Deus, certo? Que Jesus profetizou que os apóstolos seriam agentes de revelação, que os apóstolos tinham consciência de estarem servindo como agentes de revelação da vontade de Deus, e que os pais da igreja e a igreja, ela historicamente reagiu apenas recebendo e aceitando aquilo que os apóstolos escreveram, aquilo que nós conseguimos identificar que era material apostólico. E aí, nessa questão do sola escritura, surge, então, a questão do que fazer com a interpretação desses textos. Porque nós podemos até concordar em determinado ponto, e o católico romano, ele pode até considerar esse ponto até aqui, ok, ele fala, não entendi, eu posso até achar que o Papa não traz nova revelação,
mas ele vai argumentar do seguinte modo: eu preciso da Igreja Católica, ou eu preciso do corpo apostólico, ou eu preciso do Papa para interpretar as Escrituras, porque as pessoas comuns, eles não têm a condição espiritual de entender o que está escrito, ou não têm conhecimento suficiente para interpretar o texto bíblico, não conhece as línguas originais. Então, como que a gente faz por essa questão da interpretação? Porque mesmo que eu não precise do corpo apostólico, não, né? Corpo eclesiástico da Igreja Romana, para receber a revelação, eu ainda preciso deles para interpretar a revelação. E aí, o que vocês acham? A gente precisa de um intermediário para interpretar a Bíblia? A gente consegue interpretar a Bíblia por nós mesmos? Qualquer um pode interpretar a Bíblia e sair interpretando a torta direita? O que vocês acham? Erivaldo, por favor. O que nos dá a revelação, entende a palavra de Deus, é o Espírito Santo, né? Por exemplo, na Igreja Católica, falam os leigos, né? Na Igreja Católica. Ou seja, a pessoa que não tem conhecimento, não tem entendimento, ele não pode explicar. No caso, seria só as autoridades eclesiásticas, no caso, o Papa, os bispos, eles que têm o poder ou têm o conhecimento, né, e a interpretação da palavra de Deus. E a partir do momento que nós somos uma nova criatura, quem nos revela a palavra de Deus é o Espírito Santo. Ele que nos dá o entendimento, né, das coisas escritas na própria palavra de Deus. E eu vou contar um fato bem rápido aqui. Uma vez eu estava num Jogos em Dourados e tinham dois professores que eram cristãos, né? E aí nós estavam tomando tereré lá, né? E conversando, eu peguei a Bíblia e peguei e abri. Não era cristão ainda, né? Peguei a Bíblia e abri rápido assim e falei: onde é que Deus tem para mim hoje? O que Deus vai falar para mim? Aí peguei e li. Aí eles perguntaram: agora você tem como você explicar para a gente? Entendeu? Foi um fato que foi marcado para mim. Eu falei: não entendi nada. Ô Anderson, quer participar, cara? Por favor. Sim. Estava vendo um tempo atrás, né, sobre o próprio defesa de um padre, sobre a questão do purgatório até, né? Porque um argumento era que o purgatório não tinha na palavra de Deus, né? Aí ele falava: não, porque como que a própria Igreja Católica compilou os cânones, né, falou qual que é a Bíblia, então ela tinha ainda essa autoridade ainda de dizer ainda novas doutrinas, né? Para você ver que esse é o conceito deles, né? A questão da sucessão apostólica, a questão que eles acreditam ainda que eles são o próprio poder de Deus ainda na Terra. A Igreja Católica tem essa visão, não é por meio dela, mas elas são o próprio representante de Deus aqui na Terra, a própria Igreja Católica. E tem que lembrar também que nessa época, ainda, lá antes de 1400, né, antes do século XIV, não tinha nem imprensa ainda. Então, o próprio acesso aos livros sagrados não era algo tão normal para o povo, né? Só o clero mesmo, que eles se acreditavam que o próprio clero é um grupo diferenciado, né, de pessoas, e só eles podiam ter acesso a essa palavra. Então, assim, ficava não só a interpretação, mas a própria leitura ficava restrita a eles, né? Sim, sim. Essa ideia de que o magistério pode reinterpretar a Bíblia, ou pode definir a Bíblia, é interessante, porque eles têm uma base filosófica muito ruim. Acho que eles não raciocinam as últimas consequências, porque se o magistério eles dizem que o magistério tem a mesma autoridade da Bíblia, mas o magistério tem autoridade para mudar a Bíblia, então a Bíblia não tem, na verdade, autoridade nenhuma, a autoridade é só do magistério. A única revelação que eles aceitariam seria aquela que o magistério permite que seja verdade. Não, exatamente, é que eles não acreditam nessa autoridade da Bíblia, acreditam na autoridade da Igreja Católica. Né? Exatamente. Os homens acabam sendo a última instância de autoridade. Mas a Bíblia, ela não suporta essa ideia de que você precisa de alguém para te interpretar a própria Bíblia. Como o Erivaldo falou, o Espírito Santo ilumina o texto bíblico e o Espírito Santo explica a Bíblia. Na verdade, o corpo doutrinário essencial para a salvação do ser humano é uma coisa extremamente simples. Você nem precisa que alguém te interprete. Se qualquer pessoa que consiga ler o texto é simples o suficiente para a pessoa entender o essencial para ela ser salva. A ideia central do Evangelho. Mas ainda assim, eu quero ler rapidinho 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1,
os versículos 20 e 21. 2 Pedro 1, de 20 a 21, fala assim, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui nós temos base para duas coisas. Primeiro, que é a inspiração das Escrituras. Pedro fala que os homens que falaram da parte de Deus eram movidos pelo Espírito. Apesar dos homens não serem apagados no processo de escrever, apesar do Espírito Santo usar as características de escrita de Paulo e de Pedro para escrever cartas com estilos diferentes, a mensagem, o Espírito move os homens para que eles não errem, para que eles sejam verdadeiros naquilo que eles escrevem. Mas o texto fala duas vezes: nenhuma profecia provém de particular elucidação e nunca nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Então a gente vê que essa ideia de que a gente precisa de um corpo eclesiástico que interprete ou que nos traga nova revelação é totalmente antibíblico. Se você precisa de um magistério para interpretar a Escritura, mas você considera a Escritura como autoridade, então você não precisaria de um magistério, porque a Bíblia fala que a profecia não vem por vontade humana. A revelação não vem de homens, a revelação vem de Deus. Portanto, por isso a Igreja Reformada, ela introduziu a máxima na hermenêutica, né, da teoria da interpretação de texto, de que a Escritura interpreta a Escritura. Uma passagem um pouco mais difícil de entender é elucidada por uma passagem mais fácil. Certo? Então, aí a gente surge com essa ideia de que a gente só pode interpretar a Escritura na medida que a própria Escritura interpreta a Escritura. E, para tentar finalizar rapidinho, são coisas essenciais quando a gente trata da doutrina do Sola Escritura, é a questão da inerrância, da infalibilidade e da suficiência das Escrituras. Quando a gente admite o Sola Escritura, nós estamos afirmando que a Bíblia não erra, que a Bíblia não falha e que a Bíblia é suficiente para todas as coisas. E seria muito estranho tentar afirmar essa doutrina, falar assim, a Bíblia é suficiente e ela não erra. Ah, mas como é que você vai me provar isso? Bom, eu posso provar pela Escritura, certo? Se isso fosse verdade, que a Bíblia é suficiente, a Bíblia daria essa ideia. E nós não precisamos só da Escritura, tá? Vou deixar isso bem claro. Nós podemos montar argumentos históricos, argumentos de manuscritologia, quantos manuscritos a Bíblia tem, quão preciso nós podemos verificar que são os relatos históricos, por exemplo, do livro de Atos, as figuras históricas que Lucas apresenta, tudo isso se acumula num argumento histórico para demonstrar que a Bíblia é infalível, inerrante e é suficiente. Mas a própria Bíblia afirma, e o último texto que eu vou ler hoje, 2 Timóteo 3, os versículos 16 e 17. Tá? 2 Timóteo 3, os versículos 16 e 17. Fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra. O que isso significa? Primeiro, a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada aqui é a mesma palavra para soprada. É uma analogia muito boa que eu escutei foi pensando nas catedrais. Sabe aqueles vitrais que tem nas catedrais, todos coloridos, que quando a luz passa pelos vitrais, a luz fica colorida. Certo? A luz adquire a cor do vitral. Mas a origem da luz é sempre o sol. A origem é a mesma, mas a luz adquire a característica do vitral e nós a vemos como que através do vitral. Então, é mais ou menos assim o processo de inspiração da Escritura. O Espírito Santo move os seres humanos. Nós ainda conseguimos identificar diferenças em estilo, em vocabulário, em propósitos nos livros, mas a luz ainda é a mesma, a origem ainda é a mesma, que é a inspiração do Espírito Santo. Mas não para por aí. Por quê?
Por que a Escritura é inspirada por Deus? Fala, tem um propósito pelo qual a Escritura é inspirada por Deus. O propósito do Espírito Santo ter movido os homens a escrever a Escritura é que o homem de Deus possa se tornar perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você ser perfeitamente habilitado, você precisa de mais alguma coisa? É lógica simples. Se eu estou perfeitamente habilitado, quer dizer que aquilo que perfeitamente me habilita é suficiente para que eu esteja na medida adequada habilitado. Então, a própria Bíblia, de fato, ela afirma que ela é infalível, que ela é inspirada por Deus e que ela é suficiente para todas as coisas da vida cristã. Então, nós não precisamos de uma outra fonte de autoridade. Nós não precisamos de um magistério e uma interpretação oficial da Bíblia para que nós entendamos a Bíblia. E afirmar o sola escritura é exatamente isso. É falar que a Bíblia é a última fonte de autoridade. Simples assim. Anderson, você quer complementar com alguma coisa, cara? Eu vou voltar um pouquinho a questão, você falou da questão da interpretação, né, da hermenêutica, principalmente. Sim. Os católicos usavam a hermenêutica alegórica, né, diferente da Revolução Protestante, da Reforma Protestante, que foi a hermenêutica gramatical histórica, eles usavam a alegórica. Então, por isso que era só o clero que poderia entender ou interpretar a Bíblia dessa forma. O problema da interpretação alegórica é que depende da imaginação do homem, né, a imaginação do homem vai longe, aí por isso tem as heresias da Igreja Católica. William, você tá por aí, cara? Tô aqui, tô me coçando, né? Por favor. Mas vamos lá, eu quero, ainda em cima daquilo que o Anderson estava falando, a respeito da interpretação, né, como a Igreja Católica ela interpretava o texto bíblico na época, eles usavam o sentido quádruplo de interpretação. Vou explicar o que é isso. Tem o alegorismo, que é o que o Anderson falou. Eu vou dar um exemplo para vocês de alegorismo. Vamos pegar aqui o exemplo de Jonas, né? O texto de Jonas, lá, o livro de Jonas, que diz que Jonas, né, ele foi engolido lá por um grande peixe. Se a gente fosse interpretar isso de uma forma alegórica, nós falaríamos o quê? Não, isso de fato não aconteceu. Isso não aconteceu. O texto está mostrando que Jonas ele entrou, digamos assim, em um estado muito complicado. Ele passou por uma complicação muito grande. Mas isso não significa que, de fato, ele foi engolido por um grande peixe. Então, essa é um exemplo, assim, bem, vamos falar assim, bem simples, de uma interpretação alegórica, tá? Então, eles tinham esse estilo de interpretação da Sagrada Escritura. Com a Reforma Protestante, foi aplicado o método histórico gramatical. Ou seja, a Reforma Protestante ela não analisa apenas o texto de forma histórica ou até mesmo de forma alegórica, sem antes consultar o texto no original, sem antes, né, fazer uma análise gramatical de responsabilidade, tá, do texto no seu original. Beleza, então, com relação à interpretação das Sagradas Escrituras, o Rafael ele falou da primeira regra da hermenêutica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas existe uma segunda regra na hermenêutica também, que toda exposição bíblica ela tem que estar em conformidade com o texto bíblico. Então, o desafio para quem expõe, né, para quem prepara uma exposição bíblica, é o esforço, obviamente que não é apenas um esforço humano, que daí entra a parte do Espírito Santo de Deus, de fazer com que a pessoa consiga entender o que o autor do texto ele está ensinando, ele está querendo passar para aquela pessoa que ele está escrevendo. Porque, gente, pare e pense comigo, quando a gente escreve alguma coisa, a gente está querendo transmitir informação. E para transmitir uma informação, nós usamos a nossa linguagem, que é dos dias de hoje. Só que o texto bíblico ele foi escrito há mais de 2.000 anos, é muito antigo o texto bíblico. Então existe um abismo cultural entre o que nós estamos vivendo aqui hoje para o que aquelas pessoas viviam na época que eles escreveram o texto original. Então o grande esforço de quem expõe, é por isso que eu falo que quando você vai pregar na igreja
ou você vai fazer alguma exposição relacionada a um texto bíblico, é um negócio de muita responsabilidade. O que os irmãos veem ali na igreja, no púlpito, é só a ponta do iceberg. Agora, por detrás de toda boa exposição, existe um estudo responsável, que é você entender o que o autor está querendo falar, para quem que ele está querendo falar, qual que é o momento que ele está vivendo, quais são as situações, e analisar o texto no grego, ou no hebraico, né, para quem quiser se aventurar aí no Antigo Testamento. Tá? Mas outra coisa que eu gostaria de falar também aqui é com relação à questão da nossa tradição. Tá? A gente percebeu aí que a Igreja Católica ela coloca, digamos assim, a tradição acima da Sagrada Escritura. Né? O magistério ele faz isso. O magistério ele vai lá, ele pega um texto que um texto apócrifo, um texto que não é incoerente, e aí ele acaba fazendo ali a sua teologia, a sua interpretação, como a gente acabou de falar aqui, e aquilo se torna tradição. E muitas vezes aquilo que foi escrito vai na contramão de outros textos ou de outras passagens que estão ali na Sagrada Escritura. Então a Igreja Católica, né, a Apostólica Romana, ela entende que a Bíblia ela não está acima da sua tradição. Ou seja, tudo aquilo que foi escrito pelos pais da igreja, pelos doutores da igreja, aquilo sim é regra de fé e de prática. Agora a Bíblia não. Com tudo isso que a gente acabou de falar aqui, eu ouvi também um pouco do Erivaldo falando, né, que o Espírito Santo ele revela para a gente, ele nos, como é que eu posso dizer? Ele nos inspira, ele faz com que a gente entenda, né, o que o texto de fato está querendo falar e assim por diante. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando o Espírito Santo de Deus ele nos revela a interpretação de um texto bíblico, ele não está anulando aquilo que já foi inspirado por outros, né, aquilo que ele inspirou em outras pessoas que vieram antes de nós. A Igreja Reformada, nós temos o quê? Uma tradição. Nós temos os catecismos, nós temos o credo, nós temos várias e várias tradições. Só que nós entendemos que a Bíblia ela está acima da nossa tradição. Só que isso não anula aquilo que já foi escrito por aquelas pessoas que vieram antes de nós. Existe não sei se o pessoal sabe aí, mas na época existia uma ala radical da Reforma Protestante. Tá? E essa ala radical da Reforma Protestante eram assim, alguns anabatistas, alguns alemães do século XVI, alguns puritanos também, congregacionistas, né, de origem americana lá no século XVII. E também existem nos dias de hoje alguns evangélicos, né, fundamentalistas, que também aconteceu lá no começo do século XX. Então, eles pegaram o conceito de sola escritura e eles reinterpretaram como nuda escritura. E o que isso significa? Significa assim, a escritura desacompanhada. Então, essa posição do nuda escritura, ela se tornou muito comum entre os evangélicos da América Latina. Então, difundiu a ideia de que a escritura ela é total e completamente suficiente como única fonte de doutrina e prática cristã, descartando todo o ensino da tradição cristã. Então, rejeitando os credos, as confissões e as contribuições daqueles homens que foram levantados por Deus para fazer com que a gente consiga entender alguns textos, tá? Então, para esse tipo de gente é complicado, porque daí cada um pega a Bíblia, interpreta do jeito que acha que deve ser interpretada, monta lá a sua igreja e começa a ensinar. Ou seja, anula toda a tradição histórica. Então, assim, o que nós precisamos fazer é achar um equilíbrio. Né? O equilíbrio nosso está no só escritura. A Bíblia está lá em cima, a Bíblia está aqui, ó, é matéria fechada. Mas agora a nossa tradição, ela tem que ser discutida. A nossa tradição, ela é matéria aberta, porque ela é o quê? A consequência da interpretação de uma pessoa relacionada ao texto da Sagrada Escritura. E pode ser falho.
É interessante que o Rafael, no comecinho da aula, não sei se vocês perceberam, ele falou sobre a patrística. E aí ele falou que é difícil você achar algum teólogo da patrística que não esteja nele enraizado algum conceito filósofo grego, né? Não tem como. Né? Então, assim, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Só que nós temos aí uma tradição de muitos e muitos anos aí para trás que pode nos ajudar a, pelo menos, a se aproximar do sentido original do texto, daquilo que o texto está falando. Complementando talvez um pouquinho aí, se eu puder dar um... Vai. Pincelado. Nós, como reformados, nós afirmamos o solo escritura. Sim. Isso não quer dizer que a nossa tradição não tem valor, certo? Porque, por exemplo, a nossa igreja presbiteriana do Brasil, ela adota como símbolo de fé a confissão de fé de Westminster. E nós não afirmamos que a confissão de fé é inspirada, e nem inerrante, e nem infalível. Mas nós acreditamos que tudo que está escrito lá é verdade na medida em que é derivado direto do que está contido na Escritura. Então, se fosse verdade essa posição do... nuda a Escritura? Nuda. Nós não poderíamos fazer nenhuma teologia. Nós teríamos que jogar fora a doutrina da Trindade. Olha o problema, porque a doutrina da Trindade não é um termo bíblico. Nós não poderemos falar disso. Sim, é verdade. Isso traz um problema muito grande, gente, na nossa compreensão do que é a criação, do que é a redenção, do que vai ser a consumação. Isso muda tudo. Né? Muda tudo. Então, tem muita teologia que nós conseguimos desenvolver em cima da escritura bíblica, mas que são ideias derivadas. Não quer dizer que estão erradas, mas quer dizer que à medida que nós entendemos a escritura do modo correto, são verdades de Deus, porque toda verdade é verdade de Deus. Simples assim. E na utilidade desses credos, né, dessas confissões, né? Para sintetizar, fala assim, o que você acredita, no que você crê? Porque você fala assim, eu creio em toda a Bíblia, né? Aí fica muito vago, né? Porque várias heresias montadas em cima, né, da pessoa usando a Bíblia como base, né? Como falou, até a forma de interpretação ajuda a criar várias formas de heresias, né? Então, assim, nosso credo, a nossa tradição, ela é baseada na tradição apostólica. Né? Se for ver o credo apostólico, que depois no credo de Nicéia foi crescendo, foi evoluindo, na verdade ele só foi expandindo um pouco mais, mas não deixa de ser um credo bíblico, um credo apostólico, um credo fundamentado na palavra de Deus. Acho que essa é a importância, a diferença de outros credos que nós temos por aí. Esse é a importância da gente ver Atos 17:11, né? Que a passagem dos bereanos. Tá? Quando alguém chegava para expor a escritura para eles, para trazer alguma teologia ou alguma ideia, eles falavam, beleza, vamos escutar, mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Será que essa ideia que você está tirando da Bíblia é de fato bíblica? Será que ela é coerente? Será que ela concorda com o relato inspirado de Deus? Eu acho que a gente sai daqui hoje com essa ideia de que a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela afirma ser inspirada por Deus, ela afirma ser suficiente. Por causa disso, então o solo escritura é verdade. Então a única regra de fé e de prática que eu posso ter é aquela que é a revelação especial direta de Deus, a escritura. E assim, antes de terminar, só queria falar também o quanto o momento que nós vivemos hoje não é muito diferente, né? Porque o que a teologia liberal tem entrado nas igrejas, o que igrejas históricas mesmo, né, que confessavam realmente que como a doutrina bíblica hoje permite-se, entendeu? Namorar outras heresias, vamos dizer assim, é o momento que nós estamos enfrentando hoje, não tem muita distinção até. Entendeu? Realmente, hoje, muitos crentes, muitas pessoas se declaram crentes, declaram cristãos, não creem na Bíblia como revelação de Deus, não creem nessa revelação sobrenatural de Deus, não creem ela como única forma de fé e prática e buscam, né, em outros lugares, fonte para que possam se levar a Deus, né, buscar a sua espiritualidade, né, aumentar a sua espiritualidade. Infelizmente, o momento que nós vivemos hoje é esse. Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Então é isso. Oi, Elivaldo, pode falar, Elivaldo. Só numa fala do Anderson no final, que falou da heresia da Igreja Católica. A heresia existe na Igreja Católica e a heresia existe na Igreja Evangélica também.
Eu não ouvi ele, falhou o seu áudio. Oi. Não, é que o Anderson falou bem lá atrás um pouquinho, ele falou, as heresias da Igreja Católica. Mas na Igreja Evangélica há heresias também, né? Ah, sim, mas quando o Anderson falou isso, ele estava se relacionando à história. Não, sim. Entendeu? Só para ilustrar em relação à questão das heresias, né? Aí sim. Sim. Mas, Quando a gente fala assim, gente, com relação às heresias, de modo algum a gente está querendo afirmar, né, que nós não cometemos erros. Não é isso, nós cometemos erros. Foi como eu acabei de falar para vocês acerca da interpretação de um texto, né, o distanciamento cultural que existe, tá? Então, assim, nós também cometemos erros, não é só quem é da nossa igreja que vai para o céu. Nós não estamos... Oi? Ser honesto historicamente, né, cara? Porque até 1517, toda a heresia que surgiu dentro da Igreja Católica surgiu dentro da nossa igreja. Sim. Porque não existia divisão dentro da igreja. Então, se for parar para pensar na história, arianismo, pelagianismo, nestorianismo, monofisismo, são um monte de heresias a respeito da natureza de Jesus, da natureza do ser de Deus, que nossa igreja que cometeu, surgiu aqui, mas a gente mesmo resolve, entendeu? Por isso que o lema da reforma é reformata, sempre reformanda. Tem essa noção de que a igreja sempre precisa corrigir a própria doutrina, na medida em que, se a nossa doutrina se desvia do texto bíblico, volta e anda no texto bíblico. É isso mesmo. O movimento da reforma protestante, gente, é para hoje também. Ele não parou. Então nós sempre devemos, aquilo que o Rafael falou, sempre devemos estar reformulando, reavaliando a nossa doutrina, para tentar se aproximar ao máximo daquilo que a Sagrada Escritura quer ensinar para a gente. Mas beleza, gente, eu acho que ficamos por aqui, né? Acho que já podemos encerrar. Eu não sei se alguém aqui está saindo daqui com alguma dúvida, porque a gente não quer que ninguém saia daqui com alguma dúvida, né? A gente quer que todos saiam daqui alimentados, né, pelo estudo da Palavra de Deus. Então, se alguém tiver alguma dúvida, acho que agora é o momento, tá? Mas se quiser primeiro digerir, né, tudo aquilo que a gente falou, e aí durante a semana apareceu alguma dúvida, vocês podem mandar para mim um WhatsApp, que daí a gente troca uma ideia, tá? E assim vai. Vamos orar então. Pai, nós oramos a Ti, meu Deus, agradecidos porque sabemos que tudo aquilo que nós aprendemos aqui, ó Deus, são coisas importantes para a nossa vida, para o conhecimento acerca das coisas que são do Senhor, coisas relacionadas, ó Deus, à Sagrada Escritura, à revelação. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que, ó Deus, a Sua Escritura é a Tua Palavra de Deus, a Sagrada Escritura é a Palavra de Deus, é inerrante, ó Deus, é eficaz para a nossa vida. Ó Deus, é ela que nos alimenta, ela traz vida para a nossa vida, ela nos instrui. Então, ó Deus, nós pedimos que o nosso amor pela Palavra de Deus, pela meditação, ó Deus, nas Sagradas Escrituras, pelos estudos, ó Deus, para que a gente cresça no conhecimento acerca das coisas do Senhor, ó Deus, sejam renovados nos nossos corações dia a dia, que possamos sempre, ó Deus, estar com os nossos olhos firmes, ó Deus, na Sua Palavra, Pai, para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa crescer, amadurecer, ó Deus, e na medida que a gente vai lendo a Sua Palavra, a gente vai estudando a Sua Palavra, ó Deus, a gente percebe o quão coerente é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos ensina, é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos exorta, é o Deus que mostra para a gente aquilo que precisamos fazer, como devemos nos comportar, como devemos, ó Deus, os hábitos que nós devemos ter, os hábitos que devemos abandonar. Então que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude a sempre, Pai, olhar para a Tua Palavra, ó Deus, com valor, olhar para a Sua Palavra com carinho, com respeito, ó Deus, e sobretudo, Pai, que haja em nós, ó Deus, a vontade de todos os dias, Pai, pelo menos um tempo do nosso dia,
um momento ali, Pai, específico do nosso dia, meditar nas coisas que são do Senhor. É o que nós te pedimos nesse momento. Te pedimos, ó Deus, um bom almoço. Ó Deus, cuida da nossa família, cuida dos nossos lares, cuida de cada um de nós, Pai. Preserve a nossa saúde nesse momento que nós estamos vivendo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.